Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Milhões. Nessa mesa de milhões sempre vão sentar empresários de milhões. E qual é a nossa ideia? É trazer empresários para que eles possam compartilhar seus insights, experiências, erros e acertos para que eles possam impactar a vida de outras pessoas. E hoje nós estamos recebendo aqui nos Estúdio Globo, a parte da Globo é zoeira, mas nós estamos recebendo aqui no nosso podcast nossa advogada, parceira profissional, uma grande amiga, uma grande apoiadora de tudo aquilo que a Eleve está construindo, doutora Carol Soares. Seja bem-vinda, que sejam em alguns minutos muito bons, que nós possamos aí compartilhar muito. Prazer, gente, prazer estar aqui, é uma honra estar aqui todos os dias, faz tempo que eu não venho aqui, inclusive, mas é uma honra estar aqui participando tanto do projeto Eleve, que eu acredito e sempre estou sempre falando, né, da Eleve, como num todo, responsabilidade, caráter, vocês são pessoas da minha total confiança, e também no podcast poder compartilhar um pouco aí da minha vida. Já chegamos tendo todo esse feedback. Hoje nós estamos com o Vini, que é o nosso marketing interno, ali responsável por toda a gravação. É o melhor que nós temos. O Rogério está ali passando os slides, daqui a pouco vocês vão ver. Só tem 3 slides para passar, mas ele está ali para passar apenas 3 slides. Mas vamos lá, doutora Carol, vamos iniciar então. Quem é a doutora Carol? Doutora, o que ela faz para poder usar o doutora? Se eu pudesse usar doutor Tiago, meus filhos iam ser proibidos de me chamarem de pai, ia ser doutor. O que a senhora faz? Conte para nós. Doutora, eu sou advogada, né? Advogada formada em 2021. Passei no exame de ordem apenas em 2024. Sou uma eterna resiliente, porque eu fiz 7 provas de ordem, né? As minhas amigas que reprovam, eu sempre falo, gente, só não passa quem desiste, né? Desistiu, não vai passar. Então, eu tinha na minha cabeça, eu trabalhei muito a minha mentalidade, a parte da mentalidade para passar. Eu sempre falo para as pessoas, se você tem o objetivo errado, você não vai passar, porque no seu inconsciente, você está sem permissão para aquilo ali, né? Hoje eu trabalho totalmente a mentalidade em todas as áreas da minha vida, minha área profissional, pessoal, relacionamento com a minha filha. E hoje eu identifico que eu não passei nesses exames porque eu tinha o objetivo fim, né? Que eu vim de problemas com os meus pais e eu queria provar para as pessoas que eu era boa, que eu era uma doutora. E só a partir do dia que eu tirei isso e falei, não preciso disso, eu já sou mesmo, porque eu já fazia processos, as minhas amigas assinavam, enfim, desde 2020 eu estava na faculdade e eu já fazia processos. Então, eu percebi que eu não precisava daquilo. Quando eu desvinculei qualquer tipo de sentimento de dependência emocional com o meu pai, com a minha mãe, enfim, eu consegui passar na prova. Então, hoje a Carol, doutora Carol, é advogada, tem um escritório, sou muito realizada na minha profissão, amo a minha profissão, sei que Deus me chamou para isso. Amo mesmo ser advogada, defender as pessoas que eu amo, defender os meus clientes que muitos se tornaram amigos, né? E é isso. Até porque o direito, contratar um advogado, ontem nós tivemos uma reunião com uma contadora e eu falei sobre isso. Contratar um advogado é muito mais ali a parte da confiança. O cliente ele precisa confiar em quem ele vai contratar. Então, você vai precisar mostrar poder, autoridade, conhecimento, que é fundamental. Mas vamos falar sobre as 7 vezes que prestou ali a prova da ordem. Após cada prova, como que era? Qual era o sentimento? Como que ficava? Porque houve todo um investimento. Eu não falo nem de investimento financeiro, eu falo de tempo, de estudar e não passa. Como que conseguiu? Porque foram 7. Acredito que na 7ª vez que estava com a mentalidade pronta. Mas tá aí as outras 6 vezes. Porque a gente só viu o lado bom, a carteirinha da OAB. Essas 6 vezes, como que foi para conseguir? Fiz a primeira, reprovei. Vou para a segunda, vou para a terceira, vou para a quarta, vou para a quinta, vou para a sexta. Como que foi esse processo? Porque não existia mentalidade. E como que foi? Então, eu fui estagiária de juiz, né, lá no Rio, eu morava em Piraí, interior do Rio de Janeiro, e eu fui estagiária, o braço do juiz a que eu trabalhava. Rapidinho, pessoal, deixa eu só ajustar aqui o microfone. Erro de gravação. Pode ir lá. Eu fui estagiária de juíza, né,
E eu entrei na faculdade de Direito que eu queria ser juíza. Eu nunca quis ser advogada. Então, na minha cabeça, já começava aí o bloqueio interno inconsciente, porque tudo está no inconsciente. A nossa vida é manuseada pelo que está no nosso inconsciente, não é pelo que você acredita, é o que está lá dentro. Você não tem como manusear o seu inconsciente. Fiquei 3 anos com a doutora Ana, que foi uma das melhores pessoas que passaram na minha vida, sou eternamente grata a ela, por tudo que ela fez, tudo que ela me ensinou, a postura que eu tenho hoje eu devo a ela, né? As pessoas olham, você tem essa postura, eu devo a ela, de verdade mesmo. E aí eu pensava, bom, eu não quero ser advogada, porque os advogados, na minha percepção, naquele momento, tem aquilo, né, de querer ser, de brigar com as pessoas. Eu falo isso na qualidade de advogada, então assim, eu posso falar, eu tenho lugar de fala. Sempre querendo dizer, aí tem muitos que maltratam o estagiário. Quantos advogados me humilharam enquanto eu era estagiária? Muitos. Nossa, teve uma que mandou eu corrigir a ata, porque eu tinha escrito, você escreveu errado. A juíza foi, chamou ela em um outro dia, brigou com ela na frente de todo mundo na mesa e falou, você não pode corrigir a minha estagiária na frente dos outros. Ela é minha estagiária, não é sua. Então assim, Deus sempre me honrou e cuidou. Então eu tinha um pouco de receio da profissão advocacia. Porque eu achava que na minha mentalidade, o advogado não ganhava dinheiro, o mercado está defasado, tem muitos advogados. Tudo o que vocês escutam é o que eu escutava. Então eu falava, porque eu vou passar, terminar a faculdade, vou continuar estudando para ser juíza. Enfim. E aí, só que assim, eu sou mãe solo, agora, né? Agora não mais ou menos, mas eu fui mãe solo muitos anos. Durante a faculdade eu já era mãe solo. Eu precisava sustentar minha casa. Não tinha como ficar estudando. Para você ser juiz, você tem que estudar no mínimo 10 horas por dia. Como que você trabalha, sustenta uma casa e estuda 10 horas por dia? Não tinha como. Então eu falei, bom, vou ter que mudar o plano, vou ter que fazer a prova da OAB. Porém, eu me formei na pandemia. Não tinha prova da OAB na minha época. Já me atrasou 1 ano aí. Então, 1 ano que eu poderia ter testado, porque a cada ano são 3 provas que você pode fazer. 3 provas de OAB. Aí, fiquei 1 ano parada, não fiz. Passou a pandemia, primeira prova. Eu sempre fui ótima aluna, dedicada, tinha muito conhecimento, foram 3 anos como secretária de juíza. Depois eu fui para a Procuradoria-Geral do município que eu morava, eu trabalhei com o prefeito, com o procurador-geral na minha área jurídica. Então, assim, eu tinha experiência e conhecimento. Total. Mas é o que eu falo para elas, a prova da OAB não tem nada a ver com a prática, nada a ver. Você vai para... Eu fui muito tranquila, eu falei, eu nunca peguei dependência. Eu nunca reprovei matéria nenhuma. Eu sempre fui uma aluna exemplar. Não tem por que eu reprovar. Tomei bomba. E não umas 6 bombas. Não, a primeira rindo foi... com respeito, tá? Não, rindo mesmo, porque hoje eu dou risada. Mas foi terrível, porque eu tive depressão. A primeira coisa que aconteceu quando eu reprovei foi a depressão. Eu tive depressão em 2021, comecei com indícios de depressão. Eu não dava muita atenção, porque eu nunca gostei de tomar remédio. Eu tinha preconceito de tomar remédio. E aí, nossa, aquilo ali foi um baque e tal. E aí era o exame 32 da FGV. A gente nomeia eles por... Tem os números, né? Então esse era o exame 32. Não fiz o exame 33, que era o próximo. Aí o 34 eu fiz. Não passei de novo. Bomba de novo. Aí eu já tava mal. E aí eu fiquei mal, tentei suicídio. Fiquei muito mal. Não era só pelo exame da ordem. Eu tive um relacionamento horrível na época, muito ruim mesmo. E misturou tudo. E aí eu tentei suicídio 3 vezes. E aí na terceira vez a Manu tava perto. E aí eu falei, bom, eu nunca quis ir no psiquiatra. Eu tinha muito preconceito com isso. Muito. Mas aí Deus falou, ou você vai embora. E aí eu tava olhando pra minha filha. Aí eu fui no psiquiatra. Comecei a tomar medicação. Em 2022 eu comecei a tomar medicação. Eu tomava 3 tipos de remédio. Um de manhã, uma tarde e uma noite. E mesmo assim, eu não desisti. Aí no 35º exame eu passei na primeira fase, porque são 2 fases, né? Passei na primeira fase. Na segunda fase, estudei, comprei mentoria. Você tem que comprar, igual você falou, de investimento. Você paga 300, agora eu não sei quanto tá, mas era R$300 para fazer a prova. Aí tem o cursinho, aí tem o não sei o quê. Enfim, o estudante não tem dinheiro, gente. Essa é a verdade, entendeu? Eu sou muito raiz. Eu nunca fui filhinha de papai, eu nunca tive nada, ninguém nunca me deu nada. Eu sempre fui abençoada de algumas formas, mas foi Deus que colocou as pessoas na minha vida. Mas não. E aí eu falei, caramba, passei, beleza. E eu estava nesse relacionamento que eu falei.
esse homem, ele não me deixou sair de casa para fazer a segunda fase. Foi uma briga, uma loucura e tal. E aí eu saí, consegui sair. Quando eu cheguei na porta da prova para fazer a segunda fase, tinha estudado muito. Eu cheguei 3 minutos atrasada. Não consegui entrar. Nossa, aquilo ali... Aí eu fiquei pior ainda. Aí eu fiquei mal. Falei, pronto, agora acabou, né? Não tem mais jeito. Aí fui pra casa. Voltei de novo. Aí era exame 35. Aí quando você reprova ou não vai fazer o exame, a segunda fase do exame número, você pode repetir essa prova no próximo exame. Então no 36 eu fui fazer a repescagem. Não passei na segunda fase, você volta para a primeira fase. E assim foi. Aí nesse tempo eu decidi voltar para Santos, eu sou natural de Santos, isso tudo foi no Rio. Decidi voltar, falei, não aguento mais, eu tô muito deprimida, aqui não é meu lugar e tal. Eu sempre fui uma pessoa resiliente, desde criança. Eu sempre tive alguns indícios de ficar um pouco assim, mas eu sempre me reinventei. A vida inteira. O meu histórico é esse. Na minha cabeça, o que eu pensava? Vou voltar para Santos e eu vou recomeçar. Aí, na época, eu falei, bom, eu vou lá procurar emprego. Se eu achar emprego em 15 dias e conseguir alugar uma casa, eu vou embora. Aí eu vim, achei casa, arrumei 3 empregos em 15 dias. Fui pro Rio, peguei a Manu, voltei para Santos. Não fiz a primeira prova do ano, porque eu estava no Vucu de mudança, que era o exame 37. Fiz o 38, também não passei. Aí eu fiz o Proordem, conheci o Proordem ali na Goiás, é um curso preparatório. Incrível, inclusive, a Chile é maravilhosa. Fiz o curso, passei na primeira fase, no 39. Isso é final, já estamos falando de final de 2023. Tá? Isso já tem uns 2 anos andando. Aí, a segunda fase, eu, Carol, gosto de direito civil. É o terror do estudante de direito ao direito civil. Por quê? O direito civil engloba tudo. Engloba a sua vida pessoal, que é o direito de família. Engloba a sua vida, relacionamentos de consumidor, consumerista. Envolve contratos, envolve direito imobiliário, envolve direito empresarial. E na prova pode cair qualquer tipo desse tema. Ou seja, você tem que estudar muito mais. Estudar tudo. Estudar tudo. E as minhas amigas falam, e assim, eu já tinha reprovado em direito civil, as minhas amigas, amiga, você tem que mudar, tem que fazer em constitucional, porque são só 4 peças, em direito civil pode cair 20. Eu falei, eu vou passar em civil. A doutora Ana sempre falava isso pra mim. Carol, quando eu fiz OAB, eu passei em civil, era a matéria que eu tinha mais afinidade, e eu passei. Então, quando você for, você vai passar naquilo que você tem afinidade, e é o que eu tenho afinidade até hoje. Eu falava, não, gente, eu vou passar em direito civil. Fiz a segunda fase. Bomba de novo. Eu falei, meu Deus. Aí, nesse momento, foi o momento que eu falei pra vocês que virou a chave. Porque eu falei, bom, eu sei o Código Civil de trás pra frente. Nesse momento que você fica estudando muito, você já sabe o que você tem que fazer. Eu sei como a OAB pede, eu sei como a FGV, né, enfim. Eu não vou mais estudar, acabou. Eu tinha direito de fazer a repescagem. Você paga metade da inscrição e faz a repescagem. Fiz a prova, assim, não estudei de jeito nenhum, não estudei. Essa prova a minha última prova, eu definitivamente não estudei. Só fui fazer. Inclusive, tava na porta pra entrar, né? Tava lá assistindo o jogo do Santos, né? Você vê que eu tava tão preocupada, tava nem aí. Tava sofrendo tanto, ainda pra piorar a situação, tava assistindo o jogo do Santos. Já tô aqui, vamos sofrer. E aí entrei, fui a primeira a sair da faculdade, porque eu sempre ficava até o fim, revisando. Eu sentei. Aí eu falei para as minhas amigas, o que eu aprendi nesse tempo? A me visualizar como advogada. Antes de ir lá, antes de pegar a minha carteira, eu já me via. Eu falei, eu sou advogada, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Porque a prova da segunda fase é uma prova escrita, né? Você faz uma peça, como se fosse uma petição inicial, uma defesa, e 4 questões escritas. E tem lá um caso para você analisar. É como se você estivesse me falando, Carol, eu tô passando por isso aqui na empresa, o que eu faço? É isso. Eu não fiquei com aquele milindre, aquele medo, sabe? Ai, meu Deus, eu não passei o que as pessoas vão falar. Eu já não estava mais conectada com isso. Porque já tinha feito a virada de chave, não é mais sobre as pessoas, agora é sobre mim. Porque quando a gente está muito focado no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar, a gente fica refém do outro. Isso. E a gente esquece de aquele ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Por quê? Porque eu acordo, ao invés de eu limpar o meu jardim, a minha grama, eu tô olhando a grama do vizinho. Enquanto o vizinho tá limpando a grama dele, eu tô ali, ó, focado nele. E a minha vai ficando suja. Então, quando a gente tira o foco do outro e passa a olhar para dentro de si, entender, calma aí,
Parou, tá tendo muito barulho aqui externo. Deixa eu focar no interno. Como você falou, eu sei fazer. Eu já faço. É só um documento que eu preciso. Então, se eu sei fazer, se eu já faço, não querendo menosprezar os que estavam ali, mas, comparado a boa parte que está aqui, eu já estou executando há muito tempo. Mas faltava justamente isso que você trouxe. Essa virada de chave, que é o que acontece com muitas pessoas em diversas áreas. Fazer essa virada de chave, a gente acaba querendo fazer muito por causa do outro. Eu vou ser... eu vou fazer porque eu vou provar para os meus pais que eu sou bom. Eu vou fazer porque eu vou provar para os meus amigos que eu sou bom. Enquanto a gente está tentando provar para o outro que nós somos bons, nós estamos esquecendo de olhar para nós, o quanto realmente nós somos bons. E aí entra aquela dependência das pessoas. Eu falo porque eu vivi isso durante muito tempo, ter essa dependência de agradar todo mundo, ter a dependência de provar para as pessoas que eu era bom, e hoje eu já não me vejo mais dessa forma. Hoje eu sei que eu sou bom, não preciso que o outro fale que eu sou bom, eu tenho meus resultados e tudo mais. Então eu acredito que muitos empreendedores, e não só os empreendedores, todos, passam por essa situação. Eu sempre preciso provar para alguém que eu sou capaz. Eu sempre preciso mostrar para alguém que eu cheguei lá, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. E a pessoa acaba vivendo em função do outro. É isso mesmo. E aí passou. E é incrível. Aí foi incrível, porque eu trabalhava com um advogado lá em São Vicente, o Cacá, o Antônio. Eu já estava trabalhando com ele e com o André Afonso aqui em Santos também. Eu trabalhava um pouco com cada um. O Cacá não recebia nada, a gente pegava ações juntos, que ele tinha estrutura de escritório, e do André eu era estagiária mesmo. E aí eu fui pegar meus remédios, eu ainda estava tomando remédio para depressão nessa época, eu tinha retirado eu tomava 2. Aí o Cacá me ligou, eu estava, era umas 5 horas da tarde, estava na porta do lugar onde pegava o remédio. Aí ele, e aí, doutora? Parabéns. Aí, eu não lembrava nem o dia da prova que ia sair o resultado. Pra vocês verem que eu tava tão... Eu entreguei. É aquela máxima. Joga pro universo. Eu não estava nem aí, porque aquilo não estava mais me definindo. Aí eu falei, o que foi, Cacá? A gente ganhou algum processo? Porque parabéns, né? Ganhei alguma coisa. Ganhei um dinheirinho honorário. Não, você passou na primeira... São 2 listas, né? Primeiro saem os pré-aprovados, que já estão aprovados de cara. Depois tem o prazo recursal e aprova mais alguns que passaram no recurso. Mas eu já saí na pré-lista, então assim, já estava aprovado. Tá na pré-lista dos aprovados da OAB, aí eu... Ai, meu Deus! Aí eu comecei a chorar no meio da rua e o moto Uber chegou e eu... Nossa! Gente, foi muito engraçado esse dia. Foi dia 12 de junho de 2024, foi dia dos namorados. Coisa mais linda do mundo, assim, foi muito bonito. E uma coisa que eu queria dizer, assim, eu não estava indo à igreja nessa época, eu sou, cristã, e eu estava afastada de Deus, bem afastada, eu não queria saber de ir na igreja, nem nada. E aí, quando aconteceu isso, porque assim, todas as outras vezes anteriores eu estava na igreja, eu era o braço do meu pastor, eu fazia tudo na igreja, e aquilo não entrava na minha cabeça. Tipo, como é que é isso? Eu sou crente, eu não peco, que não sei o quê, minhas amigas estão lá. Ah, Deus, tem amiga minha. E eu era, Aí eu não estava, eu estava afastada, eu tinha ido até para outras religiões já. Aí na hora que o Cacá me ligou, o Espírito Santo falou assim, ministrou no meu coração, porque eu falo que o amor de Deus, ele não é como o amor do homem, ele te constrange, fico até arrepiada, ele te constrange de uma maneira que você fica assim, cara, por que eu estava longe desse amor? Não tem motivo para eu estar. Aí ele falou assim, filha, esse é o seu lugar. Não foi ninguém que te deu, não foi você que deu, eu te dei no momento que eu tinha que te dar. E entra aquela máxima também que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Então qualquer coisa que vai acontecer na sua vida, se houver um resquício de que eu consegui porque eu sou bom, eu fiz porque eu sou bom, não vai acontecer. Isso. Então quando você para de estudar, quando você se desliga completamente, quando você passa até aquela paz, que a Bíblia vai falar, a paz que excede todo entendimento. A paz quando você está vivendo um turbilhão de coisas, mas você está tranquila. Você foi lá, fez a prova, você não ficou até o último horário, como estava acostumada, você não estudou, você fez o que tinha que fazer, foi embora, você se desligou, nem lembrava mais a data que iria sair ali as aprovações,
E aconteceu, porque é justamente isso. Para que hoje, anos depois, você possa falar, é tudo dele, por ele, para ele. Para que você possa declarar que toda a honra e glória é dele, que foi ele que fez. Por quê? Se houver um resquício de que a doutora Carol passou porque ela é muito boa, a doutora Carol passou porque ela estudou muito. É isso. Não, a doutora Carol passou porque ela era o momento certo, era o tempo. Eu acredito muito. Eu lembro que no começo da minha carreira eu queria muito ser rico. Eu queria ser rico, eu queria ser muito famoso. Então eu buscava a riqueza, eu buscava a fama a qualquer custo, a qualquer preço, estava disposto a qualquer coisa em prol disso. E uma determinada vez o Espírito Santo também ministrou em meu coração o seguinte: será que foi para isso que eu te chamei? Para ter fama, para ter riqueza? Pode ser. Mas será que tu vai viver somente em prol disso? E eu comecei a refletir sobre isso. Calma aí, então eu estou vivendo em prol de uma fama, estou vivendo em prol de uma riqueza. E quando eu fiz essa virada de chave, não que eu seja hoje famoso ou rico, ainda não aconteceu. Já tá famoso. Mas quando eu fiz essa virada de chave, eu entendi que vai acontecer no tempo que tiver que acontecer, da forma que tiver que acontecer, e tá tudo bem. Então eu vou usufruindo daquilo que está acontecendo, sem me culpar, sem me cobrar tanto, meu Deus, fulano tá tendo mais sucesso que eu. Eu lembro que quando pessoas que começaram junto comigo alcançavam um estágio acima do meu, eu me questionava por quê? E eu não. Então fica até um recado para quem está aí nos acompanhando: relaxa, respira, confia naquele que te prometeu, ele vai cumprir. Mas ele vai cumprir no tempo dele, não é no teu. Qual é o nosso papel? É estar preparado, é estar fazendo a nossa parte, estar no centro da vontade dele. E principalmente, que é hoje que eu vivo. Por que eu fui chamado para fazer o que eu faço? Eu acredito que, por mais que nós tenhamos segmentos diferentes, nós estamos aqui nessa terra para impactar vidas. Através daquilo que Deus nos deu, que foi conhecimento das oportunidades. Então, é importante nós falarmos sobre isso. E já que nós estamos falando dessa parte ali espiritual, o que você acredita sobre profissão, carreira e fé e religião? Qual é o seu conceito sobre isso? A doutora Carol, ela tem que falar sobre religião, ou a doutora Carol precisa ser laica igual o Estado é laico? A doutora Carol, ela tem que se posicionar sobre a sua fé, ou a doutora Carol não, porque você vai atender todas as religiões? Qual é a tua opinião sobre isso? Religião, não. Não falo sobre religião. Falo sobre Deus, sobre o amor de Jesus, e falo sempre posicionada na rede social com os meus clientes. Sempre digo que a honra, a glória do meu trabalho é sempre dele. Deus sempre traz também muitos cristãos como clientes para mim, é incrível. Nossa, que lindo. Mas eu tenho outras clientes que têm outras religiões, que super respeitam. Inclusive eu recebi um áudio ontem de uma cliente amiga de adolescência, mas ela se tornou minha cliente, em mais de um processo. A gente sabe que o cliente é bom porque ele fica mais de um. O CPF tem vários problemas, então ela permaneceu comigo. E aí ela falou, ela é de uma religião afro, e aí ela falou assim: amiga, você sabe que eu tava muito cansada, porque antes de ontem eu fiquei 10 horas fazendo uma petição inicial, fiquei 10 horas escrevendo, pensando só em um problema, em um assunto. É muito cansativo. Sim. No outro dia você acorda super cansado e tal, mas aí você levanta e vai. Aí eu falei pra ela, amiga, desculpa, ontem eu não te respondi, que eu tava ocupada, desculpa a minha voz também, que eu tô muito cansada. Ela, amiga, imagina, você sabe que eu não sou da sua religião, eu achei muito bonitinho, mas eu sei que Deus está na sua vida, que Ele traga muitos outros clientes pra você, porque você é muito esforçada, você faz tudo muito bem e tal. Aí eu achei aquilo assim, porque Deus sempre encontra essa forma. Primeiro que eu sempre deixo claro, nas minhas redes sociais, para os meus clientes, para quem tá perto de mim, que é Deus na minha vida. Assim, isso é fundamental. Eu sou improvável. Se assim, quem me conhece da adolescência, sabe de onde eu vim de região periférica, da minha família, eu fui a primeira a ter um diploma de graduação, doutora, sou a única dos dois lados da família, não existe outro. Então, assim, foi Deus que me escolheu. Não fui eu que falei, quando eu tinha 7 anos na escola, a diretora falou pra mim isso: você tem que ser advogada. Aí eu, que isso? Eu nunca esqueço a dona Márcia. Você tem que ser, lá no Mateu Bem, mais recente, você tem que ser advogada. Aí eu falei, você depende, você vem, porque elas iam pra diretoria,
E eu ia atrás defendendo ela. Não tem que levar com 7 anos. Então eu creio nisso e eu tento passar isso para as pessoas, entendeu? Que é Deus. Às vezes a pessoa não ganha um processo. E tá tudo bem, faz E tá parte. tudo bem, e assim, elas levam aquilo muito a ferro e fogo. Eu vou muito além, porque eu não fico só nisso, porque Deus nos deu uma mente pra gente aprofundar a mente. Então, todo o processo que eu perco, eu analiso o que aconteceu. Claro que eu posso errar, eu sou ser humano, eu erro. Mas eu sempre vejo o processo de quem é o processo, quem é o meu cliente. É um cliente que gosta de te pagar? O cliente que não gosta de te pagar, dificilmente ele vai ganhar um processo. Eu já analisei isso em números comigo. Eu sou muito de mentalidade. Eu estudo mentalidade há 3 anos, então eu fui evoluindo. E eu fui vendo que aqueles que não gostam de me pagar, eles não ganham ação. Às vezes eles ganham, aí alguém recorre, chega lá, eles perdem. Ou o cliente que é muito ansioso. Tem cliente que é assim, de 2 em 2 dias ele fala, uma novidade? De 2 em 2 dias. Nem parece que mora no Brasil, que sabe que se tem uma coisa que é devagar e lenta, é a justiça brasileira. E se tiver uma novidade, o que você iria pensar? Eu vou mandar mensagem pra ele. É o mínimo. Não, eu tô de 2 em 2. Novidade, aí teve uns que eu dei uma apertada, tem outros que eu não respondo naquele momento, porque eu aprendi a me posicionar também. Sim. E tem isso. No início da advocacia, eu sou muito workaholic, agora eu melhorei. Mas eu trabalhava à noite, de madrugada, de sábado, domingo, eu respondia o WhatsApp, eu era assim. Eu acredito que no começo, todo empresário, no começo da empresa, ele vai ser isso. E tem que ser. É all-in, né? Que é o que eu falo. No começo do negócio, você não pode se dar o luxo de, eu só vou atender em horário de expediente. Ô, Flávio Augusto, dá uma segurada na emoção, porque está começando agora. É isso. Então, assim, o pessoal que está começando, eles vai responder o cliente 11 horas da noite, 2 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tá ali, a mensagem chegou, viu? Responde o cliente, tem que ser informado, né? Tá começando agora, então você precisa conquistar uma carteira de clientes, você precisa gerar prova social, construir autoridade, você precisa ter isso. Aí, com o tempo, você vai direcionando o seu posicionamento. É igual eu hoje. Hoje, às vezes, o cliente me manda mensagem 10 horas da noite, eu tô com o celular na mão, eu olho a mensagem, mas eu não respondo. Mas hoje, eu tô falando, são 7 anos de empresa, já tem algumas conquistas. Mas tem clientes que a hora que foi eu mando. Porque também a gente tem que colocar ali na balança. Quem é o cliente? E sendo muito sincero, é um cliente que paga bem? Porque o cliente que mais dá dor de cabeça é o cliente que paga pouco. É aquele infeliz que não paga pouco, quer desconto, atrasa pagamento e é o que mais existe. Exato. Esse cliente já me dá uma raiva, já não tem nem que estar com a gente, já tinha que sair. Isso. Então no começo a gente aceita esse cara. Depois a gente demite ele. Depois a gente demite. Então hoje, é óbvio que nós temos clientes que mandam mensagem pra gente aos finais de semana. Até hoje eu tenho clientes que mandam mensagem. Tem um cliente que ele manda mensagem às vezes no domingo e fala, Tiagão, não precisa responder. Mas é que eu lembrei aqui, agora ele me manda. Na hora eu vou, faço e respondo. Porque, eu sei que o nível de consciência desse cara. Eu sei que o cara ele não tá fazendo isso para, tipo assim, me cobrando alguma coisa. Pelo contrário, é que ele lembrou, mandou só para não esquecer. Esse cara ele tem minha total atenção, eu pago o que eu tô fazendo para atendê-lo. Então, já fica até um recado para vocês empreendedores. No começo, trabalhar 24 horas por dia, tá? Depois de um tempo que você construiu carteira, nome, autoridade, aí você vai se posicionando, você vai cortando. Mas até mesmo um exemplo, quando você está 10 anos de empresa, estou faturando milhões, ainda assim você vai colocar na balança e ver quem você vai atender. Então existem pessoas que, se a pessoa te ligar 11 horas da noite, você vai ali na hora atender, porque a gente tem que ter esse filtro, porque eu vejo muito, cara, esses clientes que pagam pouco, cara, são um pé no saco. É uma luta. São os piores de longe. Tem cliente que, assim, me pagou à vista um valor alto, nem lembra que eu existo. Sou eu que vou lá e falo, olha... Porque ele confia no processo. Agora, o cara que tá me pagando a metade do ticket que tu cobra, parcelando, atrasando, é o cara que mais quer exigir. É isso mesmo. E aí vai muito da percepção de valor. Porque no início você tem um pouco disso. Mas hoje, eu sei quem eu sou. Já sei quem eu sou. Está definida essa identidade de advogado. Muito importante. Eu não respondo. Tá certo. A minha consulta, o valor é... Primeiro que eu acho um absurdo o advogado que dá consulta sem cobrar. Eu fazia isso. Jamais eu faria isso hoje. Eu não faço isso. Escutou, né, Vini? Ficar mandando mensagem pra doutora Carol. Vini, faz o Pix. Não, eu cobro. E aí, eu não sei, eu fiz mentoria com um mentor muito bom e ele ensina que a vida ela te dá 3 testes. A partir de uma decisão que você toma, por exemplo, eu
quero faturar X no mês. Quero faturar X. Para eu faturar X, eu tenho que fazer isso. A vida, ela vai te trazer os testes para ver se você está apto e mantém a postura de... Isso em todas as áreas, tá? Não é só de faturamento, de ter relacionamento, enfim. E aí eu percebi, nas consultas, lá atrás, que eu não cobrava consulta. Eu não... Pequenas causas que vocês conhecem. Os advogados, eles não cobram para fazer esse processo. É um processo que te dá muito trabalho. Eu nunca mais fiz isso. Eu cobro. Ainda que a pessoa tenha que me parcelar em 5 vezes, ela vai me pagar. Eu não vou fazer. Porque se ela vai... O tempo que eu tô ali fazendo para ela, de graça, né, assim, na hora, porque eu posso perder o processo. E aí? É até bom tocar nesse assunto. Já que nós estamos falando, tá ali o logo dela, Carol Soares, Advocacia e Consultoria Jurídica. Já que nós estamos falando sobre isso, vamos trazer alguns pontos para a gente poder fazer um bate-bola aqui rápido. Vamos lá. Cliente que paga pouco e exige muito. O que você faz? Demite ele. Perfeito, é isso aí. Então, cliente que paga pouco e exige muito, ó. Não precisa dele. O cliente que paga pouco e quer um milagre. Demite ele também. Daqui a pouco ela vai estar. Não tem, gente. Ué, a vida não acha espaço para me trazer um novo cliente bom se eu tô ocupada com ele, entendeu? É isso. Se eu tô ocupada no telefone com o cliente que não me paga, como é que vai... Entende que não faz sentido? A gente não tem tempo. Não tenho. Tá. Ok, Carol mudou, começou a demitir clientes, que eu recomendo todo mundo. Os clientes começaram ali o burburinho. Carol tá se achando. Carol tá cobrando muito. Carol é cara. Como a gente vai lidar com isso? E aí também vem da percepção. Aconteceu isso muito recente com uma pessoa que tinha uma tia de consideração minha, parente. Ela queria consulta. Eu falei pra ela que tinha um valor super tranquila. Não tem que ser grossa. Você tem que se posicionar porque é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Ela ficou muito brava comigo, muito brava. Falou muitas coisas ruins, me bloqueou de tudo e parou de falar comigo. Quem é a Carol? O que a Carol fez? Só nada. Cobrou o que é por direito. Não me arrependo de forma nenhuma. E já fica até um recado para nós, empreendedores, é o seguinte: você trabalhou, você estudou, você tem um produto, você corre risco, cobre mesmo. Ah, mas é meu parente, vai pagar. Ah, mas é meu amigo. E detalhe, se é teu amigo de verdade, ele é o primeiro a pagar e ele não vai pedir desconto. E aí, para provar isso, eu e a Carol, nós somos grandes amigos, grandes parceiros. Inclusive, no feriado, nós estávamos juntos, né? Fomos na praia, eu, ela e o futuro esposo dela. Fomos ter ali uma tarde, um tempo de mesa de qualidade. E a gente teve um emprego de baixada. E aí, o que aconteceu? Doutora, a Carol pagou. Então, é minha amiga, e é óbvio, se ela falar assim, tia, eu vou ter que pagar, eu ia falar, não, amiga, na real, e quando eu a convidei, é claro, a ideia era que ela pagasse, mas no fundo, pela relação que nós temos, eu pensei, não vou nem cobrar. Ela foi e me mandou, tia, me manda aí o link já para eu pagar. Então, assim, se é teu amigo de verdade, se apoia o que tu faz, é o primeiro a querer pagar. É teu trabalho. É aí que tá. Só que aí são esses infelizes desses ditos amigos que querem desconto, querem pagar depois ou acabam nem pagando. Aí um estranho que só te vê na rede social, ele chega, pede preço, não pede desconto e paga à vista. Eu brinco, eu tenho um meme no meu Instagram. Fala assim, o pessoal paga até a cartomante e não quer pagar o advogado. Gente, pelo amor de Deus, são 5 anos de estudo, são várias provas de ordem. Eu sou pós-graduada em 2 pós, eu sou perita em 3 cursos de perícia. Você imagina. Ei, valoriza minha advogada, hein? Valoriza. Se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar. Que é justamente o conteúdo que eu gravei hoje. Percepção de valor é a forma que o outro te vê. Só que para o outro te ver da forma que você quer, você precisa se posicionar. Você tem que se ver. Agora, eu quero que o outro me veja como autoridade. A hora que qualquer cliente te liga, tu tem horário disponível para atender. Eu quero que o outro me veja como autoridade. Tu manda um orçamento para ele de 5 mil, tu chega, ele vai te pagar R$200. Que autoridade é essa? Negociar preço. É outra coisa que isso me deixa assim, a nova Carol, tá? Antigamente era tranquilo. A Carol do Novo Testamento. A Carol, a do Velho Testamento, como diz o Teodoro. Tá lá pra trás. Gente, se eu mandei o valor, eu não vou negociar esse valor. Ele é inegociável. Não quer. Tem 1 milhão de advogados, só em Santos deve ter, sei lá. Procura outro, tá tudo certo. Eu não faço. Eu já falei vários nãos. E isso destravou muito a minha vida financeira. O não que eu dei para muitas pessoas destravou a minha vida financeira. Porque foi o sim de outros. A vida achou espaço para me trazer.
Tem um jargão também desse mentor que ele fala: a vida é justa e só está te esperando. Ela é justa, ela não é injusta. As pessoas falam que a vida é injusta, ela não é. Tudo que acontece é decorrência do nosso inconsciente, escolhas. Existe sim uma vítima que não é uma vítima intencional, é uma vítima natural. Você sofreu algum abuso, alguma coisa, e isso é uma vítima. Só que o que você faz a partir daquilo também define você. Vamos então, a gente está precisando gerar um pouco de polêmica. Então, até agora o conteúdo foi leve, tranquilo, e agora a gente vai para a parte da polêmica para fazer corte e viralizar. É o que a gente espera. Estamos prontos, não para ser cancelados, mas sim para viralizar. Nós estamos falando justamente sobre essa parte, sobre o que você faz após você ser vítima. Eu tenho uma seguinte opinião: o outro te trata da forma que você merece. E aí você vai falar assim pra mim: não, Thiago, eu não merecia o que o outro fez comigo, eu merecia porque você permitiu. O outro só vai fazer se você permitir. Concordo. Se o outro não permitir, ele não vai fazer. Eu tenho um jeito de ser um pouco agressivo, não que eu seja, tá? Mas eu tenho. E eu reconheço isso e eu sei. Eu lembro nitidamente, foi algo que fez uma virada de chave para mim, e mudou muito a minha forma de pensar. Eu já tinha esse pensamento, mas assim eu não agia. Teve uma vez que eu estava conversando com o Rogério e eu tive uma atitude. E na minha percepção, algo normal, porque é o que eu sou. Na percepção dele, eu fui um pouco ignorante, passando de um limite. Em menos de 20 minutos. Em menos de 20 minutos ele me mandou um áudio falando: olha, eu vou falar o que está acontecendo porque eu não gostei. Se posicionou. Desde então, eu acredito que nunca mais aconteceu. Então, a forma que você se posiciona é a forma que vai determinar como o outro vai te tratar. Por quê? Vamos supor que, na minha visão, eu fui de boa. Realmente, eu não tive maldade, malícia ao fazer. Mas para outra parte, não gostou. Se posicionou. Então, cabe a mim fazer uma mudança de comportamento e nunca mais ter esse mesmo comportamento. Então, eu acredito que as pessoas, elas chegam a ser tratadas de uma forma que elas não merecem, porque elas optaram em ficar. E aí, doutora Carol, como advogada de diversas mulheres, acredito que já tratou alguns casos de relacionamento abusivo, de violência e tudo mais. Nós estamos tendo aí diversos casos de feminicídio. E qual é a visão que eu tenho? O homem, quando ele chega no ponto, no nível de matar uma mulher ou de agredir fisicamente essa mulher, ele demonstrou centenas de sinais. Centenas de sinais. A senhora, como advogada, uma mulher senta na sua mesa nem sei se a senhora vai poder responder isso, para falar o que está acontecendo, está vivendo um relacionamento tóxico, que quer se divorciar e que está sendo agredida verbalmente. Até então é verbal, porque o homem, ele vai gritar, ele vai xingar, ele vai dar um soco na parede, ele vai quebrar um copo, ele vai jogar, e aí ele vai evoluindo de uma forma gradativa, até chegar no primeiro tapa, depois vem um buquê de flores, chamar para ir para o cinema, até chegar ao ponto de matar. Se uma mulher chega para conversar com a senhora como advogada, qual a sua orientação para essa mulher que está sofrendo tudo isso? Não. Existem vários tipos de violência: a verbal, existe a financeira. O homem também, ele começa tipo assim, ele te limita, ele tira o teu dinheiro. O estagiário errando. No meio de uma resposta. É corte, hein, Rogério? Vigia na terra. Aí, não é para cortar, não, é para deixar... Então, o homem, por exemplo, uma das formas as mais usadas, né? Os narcisistas. Ele tira o dinheiro, acesso a dinheiro, para a mulher ficar com medo de sair daquele relacionamento. Porque aí o que ela pensa? Eu tô com 2 filhos, eu não tenho para onde ir, o que eu vou fazer? Então, quando eu percebo, primeira coisa que eu faço: vamos registrar a ocorrência, você precisa se afastar. É muito difícil elas fazerem isso, Thiago. Porque tem a dependência emocional e quando tem a financeira... Emocional, financeira, é uma coisa assim, de maluco. Quando você olha, você fala, meu... Porque eu sempre fui muito bem resolvida em relação a essas coisas, né? Eu tive relacionamentos, assim, não tive muitos, mas os que eu tive, fui eu que terminei. Eu fiquei um tempo, houve muitas coisas ruins nos 2 casamentos que eu tive, mas eu sabia que a hora que eu fosse embora... eu tinha ido embora, eu não ia voltar.
Não ia voltar. Tá aí a importância da mulher ela entender quem ela é e ter ser independente, não ser 100% dependente ali do marido, buscar construir algo, buscar ter um fundo, um caixa, porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, é outra geração. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles ficavam casados 50, 60 anos. Apanhando, era uma traição. E isso, só que hoje a gente tem uma tecnologia, uma rede social que viraliza em questão de segundos. Hoje nós temos diversos programas de incentivo, de apoio para que isso não aconteça. E no mais nós temos, da mesma forma, vários programas de incentivo para que a mulher ela busque essa independência, para que a mulher ela saia desse relacionamento abusivo. Mas nós temos uma geração expondo o corpo da mulher, nós temos uma geração cantando músicas que é para a mulher aceitar viver da forma que vive. Então, a gente tem os dois extremos. Aqueles que apoiam a mulher sair disso, mas nós temos aqueles também que acabam apoiando a mulher se manter nisso. Então, como? Eu não apoio. Eu acho que tem que sair, porque uma hora ele vai matar. O cara que quebra o celular, que dá soco na parede, ele vai bater nela, e uma hora ele vai matar ela, se tiver filho, ele vai matar o filho. Ah, porque a igreja... Esquece. Esquece a igreja, sai da igreja, vai para outra igreja. Não existe isso de pastor falar para orar pelo homem que tá batendo. Não. Orar é dar cacete nele. Não existe, gente. Se eu fosse pastor, vamos supor, eu sou pastor, você chega aqui, Carol, falando que tá sofrendo violência doméstica. Eu falei, irmã, chama tua esposa aqui. Eu juntava mais 3 obreiros da igreja, quando ele entrasse dentro do gabinete, eu dava-lhe uma sua para aprender a ser homem, e ainda depois, agora eu tô indo com a mulher, denunciava, contratava um advogado, só que justamente falta mais essa parte, porque é o que você falou, a mulher ela tem essa dependência emocional, a dependência financeira, ela vai conversar com uma autoridade talvez espiritual, aí nós temos ali uma autoridade espiritual aconselhando de forma equivocada, de forma errada. Tivemos até agora repercutindo a pastora Helena Raquel, que para mim foi uma pregação de Gideões, incrível, impactante, e ela fazendo esse apelo. Então precisamos falar mais sobre eles isso. Estão matando assim de uma forma... A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor esfriaria, nós conseguimos ver isso hoje nitidamente, porque tá um absurdo. Só que o que a gente puder minimizar, a gente vai minimizar. Então, sai. Se tá namorando, deu um grito, termina. Ai, porque não depende. E é justamente isso. Recomeça a vida, arruma outro emprego. Sabe, eu sempre me virei, eu vendia Mary Kay, eu vendia lingerie. Desde novinha, eu trabalho desde os 16 anos, vai fazer 20 anos daqui a pouco que eu trabalho. Já trabalhei de tudo que vocês imaginam. Caixa de supermercado, caixa de posto de loja de conveniência. Assim, quando eu fiquei casada, primeiro com o pai da minha filha, eu tinha uma história, eu não tinha muita percepção, eu era muito novinha, eu tinha 18, 19 anos quando eu me juntei com ele. Mas quando eu entendi, que foi assim, a minha filha tinha 2 anos. Ela tinha 2 anos, eu aguentei, vamos dizer assim, mais um tempo, mas naquele dia, foi um dia que eu lembro específico, que ele já me humilhava, enfim, algumas questões, que eu falei, eu não preciso, eu tinha 22 anos, gente. Porque o abuso, ele não vai vir um abuso só na forma física. O abuso, ele vem quando eu tiro dinheiro, o abuso, ele vem na humilhação, o abuso, ele vem quando ele fala, você não é capaz, você não é digna, ninguém vai te querer com um filho, tu é burra. Então, o abuso, ele vem de diversas formas. Eu já sofri muita violência. E assim, eu não tenho vergonha de falar, porque eu também sempre fui muito brava, eu sou muito brava, então era alguma coisa, algo que era recíproco. Só que eu me culpava, eu me sentia culpada, porque a mulher se sente culpada. E a culpa nunca é da vítima, a culpa é de quem faz o que entendeu? faz. Então, hoje, e assim, as pessoas dizem, porque a traição só se dá, a traição também é. Quando o homem está olhando a foto de outra mulher pelada na rede social, quando ele está pensando, que a Bíblia diz que você peca quando você pensa que está tendo relação com outra pessoa. E por que tanta diferença? Não. Só que você tem que saber o seu lugar. Eu descobri o meu lugar. Aquele não era o meu lugar, eu demorei anos ainda. Eu me separei do pai da minha filha, ela tinha 5, ainda fiquei mais 3 anos com ele. A igreja, né, aquela coisa de restauração, ora. Glória a Deus, que Deus é fiel na minha vida, Deus é muito bom. Ainda bem, eu agradeço a Deus, porque foi um livramento, eu acredito sim, que a igreja prega muito isso. Eu, Carol, a minha percepção, eu estudei a Bíblia de cabo a rabo em relação a casamento, nessa época de restauração. Eu acredito sim que Deus tem um plano para nós. A instituição casamento é Deus. Deus tem isso, concordo também. Só que existem escolhas que nós fazemos enquanto seres humanos
que não são de Deus. E a Bíblia, ela nos dá total respaldo para o divórcio quando houver ali o quesito traição. E é como nós trouxemos. O que é traição? Quando há um casamento, você promete amá-la, respeitá-la, ser fiel. A partir do momento que você não ama, a partir do momento que você não respeita, você está traindo o voto que foi feito. Então, assim, a traição, ela não é a traição sexual, você ir para a cama. A traição, ela já vem do olhar a foto, do desrespeitar. A traição, ela vem do ofender, do humilhar. Ou seja, a partir daí, você sabe qual vai ser o fim, e é justamente isso. E continuando no quesito polêmica, mas agora dando uma leve mudada, nós temos aí muitas pessoas que também são abusadores, mas não abusadores da forma que nós estávamos agora contextualizando, que são aquelas pessoas que se aproximam de outras pessoas apenas para tirar proveito. Apenas para usurpar, apenas para extrair. Nunca chega. Um exemplo, nós estamos nessa mesa e nessa mesa nós vamos fazer um coffee break, agora no período da tarde. E cada um trouxe uma coisa. Imagina, nós somos 4 cadeiras aqui, 4 pessoas, cada um trazendo uma coisa, e aí de repente uma outra pessoa chega, coloca uma 5ª cadeira sem trazer nada, apenas para consumir. E nós vemos isso muito. E aí eu e a Carol, a gente conversa muito. Mas a gente faz um pouco de fofoca às vezes, tá? E tem uma palavra que eu e ela, nós temos um ranço em conjunto, né? E... É muito, gente. Deus cuida do meu coração, pai. A minha oração é essa. São as conexões genuínas. Carol, cara, e tá dando raiva, ó. E na real tá dando raiva porque é conexão genuína. É frequência, é acesso. O Vini tem uma raiva também. Tem mais alguma palavra, Vini? Acesso, conexão genuína, frequência. Porque as pessoas, elas servir. As pessoas estão... nem sabem o que é servir. Não, mas o problema não é falar. O problema é como você fala e o que você faz com a fala. Porque a pessoa fala... O que é servir? Vamos lá. São 4 palavras, então. A gente vai trazer, cada um vai trazer um conceito com base naquilo que acredita. Cara, essas palavras me dão um ranço. Na real, não são as palavras. Quem fala a palavra. E a gente vai até citar nomes, mentira. Não, é processo, né? Processinho. A gente não vai falar nomes, mas eu queria até falar porque minha advogada está aqui. E caso você se sinta ofendido, é para você mesmo que eu estou falando. Como eu não citei nome, não vai nem poder me processar. E se for me processar, minha advogada está aqui. Vamos lá. Estamos online. Vamos lá. 4 palavras e nós vamos trazer a definição daquilo que nós acreditamos, tá? Vamos falar sobre conexão genuína, que foi o que nos trouxe aqui. Mas você quer que eu fale a verdade? Não, o que eu acho? Isso, vamos falar a verdade, que é falar a forma que as pessoas estão utilizando. Vamos lá. Doutora Carol Soares, na sua concepção de mundo e com base em tudo aquilo que nós aprendemos, o que é uma conexão genuína verdadeira? Foi um gerúndio agora, porque genuína e verdadeira é praticamente a mesma coisa. Mas o que é uma conexão genuína? Conexão genuína é quando você encontra alguém que tem o mesmo propósito e caminha para o mesmo lugar que você. Sem pedir nada em troca. Sem querer, eu vou me conectar com o Thiago porque o Thiago pode me proporcionar. Não, eu me conecto com o Thiago por quem o Thiago é. Conexão genuína é o que a gente tem que ter com Deus. As pessoas vão até Deus porque Deus te dá uma presença. A presença de Deus é maravilhosa. Quando você vai, você sente. Porque Deus pode me dar... Ele pode, ele é o dono do ouro, da prata, enfim. Não. Eu estou me conectando com Deus. Primeiro que eu devo a Ele o ar que eu estou respirando nessa manhã. Eu devo a Deus... quem eu sou, a minha filha, a minha casa, o alimento que eu tô comendo, a minha profissão. Isso é a conexão genuína. Que deveria ser, não é o que as pessoas estão usando. Perfeito. Na minha percepção, o Rogério... O Rogério tá causando. Na minha percepção, concordo. Aqui, tô assinando embaixo que a doutora Carol falou. Porém, o que as pessoas estão fazendo com a conexão genuína? Primeiro que elas estão usando isso como jargão. Para que tá feio e a gente fica comentando entre eu e a Carol, não só eu e a Carol, com outras pessoas também falando mal de você, então para. Conexão genuína que as pessoas não, verdade. É verdade. Aí tá falando o que vocês estão fazendo. Conexão genuína como que as pessoas estão usando. As pessoas estão fazendo o seguinte, elas estão sentando numa mesa aqui, e aí, qual é teu Instagram? Comecei a te seguir. Elas já estão usando isso como conexão genuína. Eu conheci a pessoa hoje, eu sei o que a pessoa faz, mas na real eu não sei o que a pessoa é, eu só sei o que ela faz. Então eu falo que eu tenho uma conexão genuína pelo que a pessoa faz, porque aquilo que ela faz de alguma forma vai me beneficiar. Então ao me beneficiar, automaticamente é conexão genuína.
Isso não é uma conexão genuína, isso é uma relação de interesse. E tá tudo bem em termos de interesse, mas você tem que ter interesse e ser interessante. E na boa, as pessoas que eu tô vendo fazendo isso, elas não são interessantes em nada. Zero. Elas são zero interessantes, só são interesseiras. Então a conexão genuína é assim, eu e a Carol. Pra onde ela tá indo? Eu tô no mesmo caminho. O que ela quer? Eu também tô querendo. E nós vamos agregar um ao outro. E é o que nós fazemos. Agregar um na vida do outro. Então, beleza, a conexão genuína ficou aí. Vamos para a próxima palavra. Frequência. Meu Deus. Porque eu e a Carol, nós precisamos estar na mesma frequência. A pessoa que fala isso, ela tem que saber o que significa isso. Eu estudo lei da atração, mentalidade, desde 2023, mais ou menos. E a vida, de fato, é uma frequência. Estamos todos conectados, é como se fosse uma torre de Wi-Fi. Você vai se conectar com aquilo que você atrai. Você atrai mais do que você emana. Além de lei da atração, tudo isso, a Bíblia menciona isso várias vezes, né? É que eles tiraram, não sei se você já leu O Segredo. Sim, já li. Então, ele menciona vários versículos bíblicos, enfim, foi o primeiro livro que eu li sobre isso, da Honda. A frequência, ela é real. Sim. Por exemplo, se eu acordo oprimida, triste, esquece o dia. É isso. Porque a minha frequência não me permite me conectar com um contrato novo, com uma pessoa legal, entendeu? A minha frequência não vai ser boa. Agora, aí é loucura. O estagiário tá atrapalhando. Hoje foi bom, cabeças rolarão aqui, tá? Aí me impressionou. Levantaram a plaquinha. Tá igual na prova da ordem, tá? Que na prova é assim, falta 10 minutos. Falta 5 minutos. Vocês não estão nos ajudando. Então, assim, a frequência, eu acredito na frequência. Eu também acredito. Mas as pessoas não estão usando, porque assim, eu tenho a mesma frequência que você, que é a do servir, de fato, a gente quer servir genuinamente. A pessoa que vem, que usa muito esse jargão, a que a gente estava falando, por exemplo, o exemplo dela, como tantas outras, ela está na frequência do que beneficia ela. Então, qualquer evento, ela tá incluída. Aí tu vai anunciar onde ela está lá. Mas o que ela gerou? Qual é o fruto? A Bíblia diz que eu tenho que olhar para a árvore conforme os frutos que ela dá. Qual é o fruto que essa árvore está me dando? É isso, e a frequência, justamente o que você falou, se eu acordo hoje disposto a conquistar o mundo, com aquela energia lá em cima, confiante, automaticamente as coisas vão começar a acontecer, porque a minha confiança vai determinar isso. Agora, quando eu acordo, a vida é injusta, tá tudo dando errado, ó vida, ó céus, tá muito calor, tá muito frio, tá chovendo, automaticamente eu tô numa frequência totalmente negativa. Então tudo que vier até mim vai ser resultado de uma frequência negativa, e tá tudo bem, só que as pessoas elas não sabem o que é isso, elas estão usando isso, estão falando porque é um jargão bonito. Eu tô falando porque o Joel fala, porque o Flávio fala, porque o Thiago Brunet fala. Cara, legal, mas eles têm resultado, eles sabem o que eles falam, a hora que eles falam e o porquê eles falam. As pessoas a gente estava num evento, eu, Rogério e Vini, e as pessoas, uma determinada pessoa usou esse jargão, e a gente ficou, totalmente fora de um contexto. Então vocês já pegaram aí a questão da frequência. Vamos para a próxima palavra, que é o... Acesso. Meu Deus do céu. Acesso. Olha, eu tenho uma percepção, assim, que eu aprendi, inclusive, com o Joel, ouvindo muito eles, que você realmente, para ter acesso a pessoas, você tem que servi-las, às vezes você tem que pagar, e tá tudo certo. Não, as pessoas acham um absurdo você participar de um clube de empresários. Por que isso te beneficia? O acesso. O acesso não ao dinheiro, mas eu vou ter um tempo de mesa com a pessoa, o cara... Mentalidade, isso é sobre mentalidade. Agora, vamos para a parte ruim. Eu acredito que existe o acesso e a gente tem que fechar acesso. Da mesma forma que você tem que ir atrás, você tem que começar a fechar. Se eu tô nesse nível da minha vida, as pessoas que estão aqui, elas não conseguem mais me acessar. Porque ou você desce, e aí não é recomendável. Volta, não. Elas têm que subir. Então tá certo. Se não quiser subir, você fica para trás e tá tudo certo. Para mim, isso é super tranquilo. Eu aprendi a me desvincular de quem não quer andar. Então, se eu vou sentar numa mesa que a pessoa fala de bebedeira, de traição, de baile não sei da onde, e tá tudo bem você ir, né, para um lugar que tem música, tudo bem. Agora, não tem você sentar numa mesa que não fale de negócios, que gere família, eu não sento nessa mesa. E essa questão do acesso é justamente isso. O que é o acesso? Um exemplo.
Pô, eu quero acessar o ecossistema ali do GeoJ, do Flávio Augusto e do Caio Carneiro. Eu preciso estar ali, eu preciso pagar para estar ali. Porque este acesso que eu vou ter, hoje eu estou negociando um contrato de 10 mil. Com o acesso que eu vou ter, as mesas que eu vou sentar através deles, eu vou negociar um contrato de 300 mil. Então, o acesso, ele vem para facilitar a nossa vida. Só que as pessoas estão usando o acesso, cara, como se fosse abrir uma porta. E não é isso. Primeiro, assim, o acesso, beleza. Me conectei com alguém, uma conexão genuína, mesma frequência, e tive acesso a um ambiente. A porta se abriu e eu sentei aqui. Só que ao sentar nessa mesa, entenda bem, ao sentar aqui eu preciso ser um cara interessante. Porque se eu não for interessante, eu não vou ficar sentado. Não há dinheiro que pague você uma cadeira num lugar no qual você não tem nada a agregar, ou no qual você não tem valor. Então, o acesso é isso. E aí as pessoas, elas estão prostituindo o acesso. E aí, a última palavra que nós vamos trazer é... Só um detalhe. Esse negócio do acesso. Eu fui para Alphaville recente, na Ironberg e tal, tinha Graciane Barbosa lá, o Joel já estava treinando lá, tudo no mesmo horário. E a gente pôde ver, o Joel estava lá, um monte de pessoas ao redor dele, ele no meio e um monte em volta. Beleza. Mas assim, na minha percepção, tá? Que ainda sou leiga. Será que todos os que estão ali, né, aí postam, não sei o quê, eles têm acesso mesmo? Estão aí porque eles pagaram para aparência. Isso, perfeito. Porque é isso que a rede social mostra, viver de aparência. Então essa questão do acesso, ela deixa a gente um pouco enojado, porque eu acho que você tem que se conectar, ter a frequência com pessoas de verdade, que dão frutos. Não, eu vou pagar pra estar lá na Ironberg pra treinar. Eu nem fui lá, eu nem cheguei perto dele. E detalhe, é só você na Ironberg de Alphaville, o horário que ele treina, que é 4h30 da manhã, que ele vai estar lá. Às vezes você vai pagar o que você nem tem pra pagar, vai se enfiar em dívida pra estar ao lado de alguém no qual, é acesso. Não, aí é loucura. Aí é idiotice, você não tem acesso a isso. Aí você tá pagando de louco. E até falando, como a Carol ela trouxe esse exemplo, o estagiário tá nos atrapalhando ali, toda hora levantando uma plaquinha, pô. Essa placa. Aí não tá legal, a gente tá sendo pressionado, velho. Demissão, por favor, não tá legal isso. E aí o que acontece? Até falando de acesso, a doutora Carol trouxe um exemplo. O acesso ele vai acontecer, a porta vai se abrir, porque houve uma conexão genuína, houve uma frequência, a porta abriu. Só que aí você tem que estar preparado. E aí realmente vai destacar quem é bom e quem é Zé Ruela. Quem só falou. Entendeu? Tem gente que fala muito e não treina nada. Olha o que aconteceu com a gente. Nós, no começo de abril, nós fomos convidados para palestrar num evento. O evento aconteceu dia 25 de abril. Aceitei. Foi eu, Rogério e Vini para São Paulo palestrar nesse evento. Chegando nesse evento, ia ter uma pessoa muito importante, uma pessoa que é íntima do Joel, do Caio e do Flávio. Cheguei, fiz o meu papel, sabia que a pessoa estava lá, fui lá, o dono do evento nos apresentou, toquei na mão, nos conectamos, acabou. Ele ficou no lugar dele, eu fui pro outro lado, ele estava no lado esquerdo, eu fui pro lado direito sentar com o meu time, fiquei lá, fui o primeiro palestrante, subi no palco, palestrei, entreguei o meu melhor. Desci do palco, não palestrei para ele, palestrei para quem estava ali, para todos, inclusive para ele. Desci do palco, fui lá pro fundo do evento, ele estava lá se preparando, porque ele era o próximo, e aí ele me cumprimentou e falou, pô, tu me complica, né? Como que eu vou subir no palco depois dessa palestra que você deu? Apenas isso. Postei um único story dele palestrando e coloquei uma honra dividir o palco com você. Ele repostou, começou a me seguir, eu segui de volta. Mandei um direct para ele. Foi muito bom poder ouvir um pouco mais da sua história. Já lhe conhecia, dos ambientes que nós estamos, mas que bom poder ouvir a sua história. E estou aqui para poder ajudar da forma que eu puder. Vai ser uma honra poder estar ao seu lado. Acabou, mandei isso. Segunda-feira esse cara chamou o dono do evento, queria uma reunião comigo. Na quarta-feira nós fomos lá em Sorocaba, conhecemos a empresa do cara, nos conectamos. E aí a primeira coisa que ele falou, pô, fala um pouco mais quem você é. Fala um pouco mais da tua empresa, o que tu faz. E comecei a apresentar um pouco da nossa empresa, daquilo que nós fazemos. E ele falou assim, cara, gostei, você é aquilo que você mostrou no palco. E resumindo, nós vamos construir algo, nem eu sei ainda o que nós estamos construindo, porque é algo realmente surreal. Mas resumindo, amanhã eu estou em Alphaville numa reunião com ele, não só com ele, com eles amanhã. Sábado nós estaremos também em Alphaville. Mas é o seguinte... Houve uma conexão genuína, houve a mesma frequência, houve o acesso. Só que eu só permaneci porque eu estou preparado e eu sou bom.
Exatamente. Aí as pessoas que ficam pulando de galho em galho, de acesso a acesso, a gente já vê que não são boas, porque cada hora tá num acesso diferente, ou seja, porque o primeiro acesso fechou a porta, porque viu que não é bom, aí vai pro segundo. Então, e aí a nossa última palavra é o servir. Qual é o teu conceito a respeito do servir? Servir é você entregar, transbordar na vida das pessoas sem esperar nada em troca. Né? Você, assim, as pessoas, ninguém é obrigado a nada. Eu não te devo nada, você não me deve nada. Só que, mesmo assim, eu escolho te honrar. Então, assim, eu precisei, eu vou te servir, você já me serviu. Eu não fico esperando, nossa, aquele dia eu ajudei o Thiago, ele não falou nada, ele não me pagou, não me indicou. Não, é não sentir aquele peso de, tipo, eu vou ajudar. Ou então, assim, eu vou estar lá, né, igual eu sou da Lagoinha, eu não participo de nenhum ministério, mas eu já percebi que muitas pessoas estão para dizer que estão. O status. Eu sirvo para... Gente, servir para Deus, o que é um braço dá, o outro não tem que saber, o que é uma mão dá, não tem que saber. Então, assim, eu acho que o servir é isso. É você ajudar a fazer com aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, mas sem ninguém saber. Uma oração também, né? Eu levei um tapa na cara quando eu fiz o método Destiny, recomendo todo mundo a fazer, que é o do Thiago Brunet, onde ele traz os princípios milenares. E dentro dos princípios ele fala sobre servir. Ali eu aprendi de fato o que é servir. Deixa eu falar algo para você. Estar num evento, servir o Flávio Augusto, servir o Joel J, servir o Thiago Brunet, o Caio Carneiro, servir o Thiago Andrade, servir a doutora Carol, não é servir, tá? Porque essas pessoas, elas têm como retribuir, elas têm como te pagar. Então, um exemplo, a doutora Carol, ela precisa ir para Alphaville, precisa que alguém leve ela. Eu falo, não, doutora, eu vou com a senhora, eu levo a senhora no meu carro. Isso não é servir, ela tem como me pagar, ela tem como retribuir aquilo que eu fiz. Servir é o que Jesus fez quando ele serviu, na época que ele esteve nessa terra, dezenas, centenas de pessoas, no qual essas pessoas nunca, jamais poderiam retribuir aquilo que foi feito. Então, o verdadeiro servir, ele é caracterizado quando eu faço algo por alguém, e este alguém não consegue retribuir aquilo que está sendo feito. O servir verdadeiramente é quando eu faço algo por alguém sem esperar nada em troca. Eu fiz porque o meu coração, ele é um coração que gosta de servir. Então eu fiz porque era aquilo que eu tinha que fazer. E eu fiz e fui embora. Eu fiz sem estar aqui, ó. Olá, tudo bem, pessoal? Não, eu fiz porque eu tinha que fazer. Eu fiz, eu virei as costas e fui embora. Nem lembra que fez. E acabou. Então, o verdadeiro servir, o servir que Jesus nos ensina, o servir que eu aprendi com o Thiago Brunet, no qual, cara, eu sou imensamente grato por tudo que ele proporcionou na minha vida. Esse é o verdadeiro servir. Por quê? Servir a doutora Carol aqui, gente, é muito fácil. Ela tem como nos ajudar. Ela tem como retribuir. Eu vou até trazer exemplo. Quando a doutora Carol fosse para mim, Thiago, eu vou para a OAB, que eu vou dar uma palestra. Pô, queria muito, precisava muito da tua ajuda. Se o Vini podia ir comigo. Eu falei, claro, pô, eu vou ver com ele, se ele tiver disponibilidade, e o Vini foi. Então, teoricamente, o Vini foi ali servir. Não, o Vini foi ali entregar o melhor dele. Na sequência, a doutora Carol teve como retribuir. Então, deixou de ser o servir. Então, o servir entra nesse conceito, tá, pessoal? Então, para com essa de quando tu tá lá, eu tô aqui servindo fulano de tal. Não, tu não tá servindo não, para de loucura. Tu tá ali criando uma oportunidade, que é diferente de servir. E não permanece, né? Não permanece. E vamos para a nossa última pergunta, que é a pergunta que nós vamos fazer para todos os convidados que entram aqui neste estúdio de podcast. Para todos nós fazemos a mesma pergunta. O nome do podcast é Papo de Milhões. Por que Papo de Milhões? Porque, cara, não tem preço aquilo que nós trocamos aqui, essa frequência. Não tem frequência dos milhões. Não tem preço esse acesso. E eu quero perguntar para a doutora Carol Soares, o que é ser milionário? Ser milionário é ter tempo de qualidade com a minha família, ir para onde eu quero, comer o que eu quero, ter saúde também, que acho que é o principal, né? Mas eu penso muito no tempo, porque eu fui uma mãe que tive que trabalhar, né? Eu não acompanhei. Embora eu criei a Manu, não deixei ela acontecer, então ela ia pro fórum comigo e tudo, mas não é a mesma coisa de você estar o tempo integral. Mas assim, por exemplo, eu poder ver ela chegar da escola, sabe? É igual poder treinar às 11 horas da manhã, às vezes às 3. Horário de herdeira. É isso. Isso pra mim é ser feliz no simples, como eu brinco lá no Instagram, todo mundo ri. Eu sou muito milionária, porque eu consigo fazer isso hoje. Isso me custa empreender, porque o empreender é isso, é o medo. Será que esse mês vai dar? Meu Deus, e tal.
ônus e bônus. As pessoas não querem o ônus. O ônus, só querem o bônus. Só querem o bônus. E tem os dois. Então, assim, eu escolho não vender o meu tempo para fazer mais dinheiro do que eu faria se eu estivesse vendendo e para ter esse tempo de qualidade com aqueles que eu amo. Perfeito, como não há resposta certa ou errada, essa é a definição que ela acredita ser milionária. Nós já tivemos outras pessoas passando aqui e cada um trouxe uma definição para si. O nosso estagiário ele vai começar a soltar alguns cortes do que é ser milionário para todo mundo começar a ver as diferentes percepções. Mas é isso, foi um prazer estar aqui com a doutora Carol Soares, uma grande parceira, aliada e amiga. Muito bom conhecer um pouco mais dessa história, coisas que nós não conhecíamos, aprendi muito, foi um podcast com muito conhecimento, então evoluímos. O Vini, aprendeu, Vini, alguma coisa? Processar os outros, né? Aprendeu, Rogério, alguma coisa? Ó, Rogério aprendeu que é conexão genuína, o Vini aprendeu a frequência, e é isso. Então, a nossa ideia é sempre poder compartilhar conhecimento. Doutora, obrigado, que Deus lhe abençoe. Muitíssimo. Mandar um abraço pro Rodrigo, porque ele vai ter que assistir o podcast todo sem falar o nome dele. Rodrigo é o futuro digníssimo esposo da doutora Carol. Nós nos conectamos de forma genuína. É um grande amigo. Ele é minha conexão genuína. Ele vai ser aí um grande parceiro, um grande aliado nosso aqui da nossa empresa, dos nossos projetos. E é isso que nós acreditamos, é isso que nós fazemos. Doutora, obrigado por aceitar nosso convite. Espero vê-la mais vezes por aqui. Não tanto, mas... Se tiver um menino, eu que agradeço, meninos, vocês sempre solícitos comigo, me ajudando. Você, né, além de meu amigo, empresário, que para mim é um exemplo, né? Eu sempre quero ver o que você tem para me dizer em relação ao meu trabalho. O que eu posso fazer nesse caso? É uma honra que eu estiver aqui para servir de forma genuína. Estou à disposição de vocês e de vocês também. É isso. Se de mim, estou aí. Então, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Podcast Papo de Milhões. Aqui só senta milionário.